Bom, gente, então a ideia é eu pegar esse modelo aqui do SketchUp e enviar para o Atlantis. Então, como nós estamos vendo aqui, eu fui inserido aqui essas luminárias, esses pendentes aqui. Então, hoje a ideia é a gente aprender como é que eu insiro iluminação feita por lâmpadas, né, internamente, e como é que eu coloco isso lá dentro, tá? Como é que eu gerencio também todas essas lâmpadas. Antes eu queria falar sobre algumas coisas. Nós temos, para a gente entender um pouquinho de lâmpada e luzes, todos os softwares que nós vamos encontrar pela frente, nós vamos encontrar três tipos de luzes, tá? A primeira ali vai ser luz direcional, tá? Onde os raios de luz são paralelos. Então a gente pode falar que é o sol. O sol ele é um tipo de luz direcional, tá? A omniluz é como se fosse uma lâmpada. Essa lâmpada comum que a gente tem, onde os raios de luz vão para todos os lados a partir de um ponto, né? Então ela é emanada para todos os lados. E nós temos um outro tipo que é luz tipo spot, né? Que a partir de um ponto ela ilumina um facho, tá? É um facho de luz, tá certo? Então aqui nesse caso, trazendo para o SketchUp, para o Atlantis, eu tenho luz direcional, que é o heliódons. O omniluz e luz spot a gente vai trabalhar hoje, tá? A textura de luz ela encaixaria no omniluz, porque ela não produz um facho, ela produz luz a partir dela para todos os lados. Mas como ela está num plano, engana um pouco a gente, né? Porque ela está num plano e ela emana para todos os lados, parece um spot, mas não é, é uma omniluz, tá certo? Vamos lá, então eu vou importar aquele arquivo para o Atlantis. O Atlantis meu já está aberto. Para eu poder importar ele, eu venho aqui no diamante, venho em abrir, vou lá embaixo, olha, importar arquivo. Importação de arquivo, ele vai pedir que tipo de arquivo a gente quer, né? Não quero 3D Studio, ou eu seleciono o SKP, que é SketchUp, ou todos os arquivos. Eu já vou direto no SKP. Iluminação exercício 1 bar. Esse aqui, vamos importar, abrir, tá? Na importação do SketchUp, vamos manter isso como está, tá? Esta câmera que ele fala para a gente converter é essa câmera que a gente está enxergando aqui, tá? Assim como o sol que ele coloca é exatamente a partir dessa sombra aqui, olha. Essa sombra que já vem aqui do SketchUp, tá? Então ele vai levar essa câmera e essa sombra daqui, tá? Na verdade esse sol. Vamos para a importação. É rápido, né? Nesse caso vai ser rápido porque ele é pequeno. Olha aí, já vai abrir, tá? Vai ser normal se demorar um pouco. Um pouco que eu digo 3 minutos, 4 minutos, por aí. O meu abriu aqui, gente, já abriu aqui com esses materiais aqui dos shaders, tá? Ele vai sempre abrir assim, normalmente ele abre assim. Eu venho aqui, olha, nesse cantinho aqui dele e clico, ele vai fechar, tá? Outra coisa importante, pelo menos no início, é que aqui eu tenho duas maneiras de visualizar a minha cena. Uma com essa configuração de câmera fotográfica e outra aqui, olha, se eu clicar nisso aqui é uma exposição simples aí para gente que está aprendendo a mexer, tá?
numa situação um pouco mais intermediária e avançada, na verdade a gente acaba utilizando esse aqui, tá? Onde eu tenho o ISO, quanto maior o ISO, mais claro fica, e quanto menor aqui o tempo, mais claro fica, é o inverso, tá? Então é a câmera fotográfica mesmo. Vamos aqui, nesse caso abriu, tá? Eu vou abrir o meu 2D View aqui, né? Ele tá já com uma janela bem grande, eu vou dar uma fechadinha nela. O 2D View, gente, então aqui eu tenho a câmera, lembrando, né? A câmera é o ponto vermelho, deixa eu dar uma ampliada, é o ponto vermelho. Eu tenho aqui o ponto auxiliar dele, que é esse azul. Eu vou movimentar essa câmera. Eu tenho duas maneiras de movimentar. Ou eu pego a câmera, carrego até lá, depois eu carrego o ponto auxiliar, tá? Mas eu tenho uma maneira um pouco mais simples para isso. É eu pegar no eixo dele, eu pego pelo eixo e já arrasto mais ou menos para o ponto que eu quero, tá? Pelo menos a câmera, aqui em cima, o ponto vermelho. Deixa eu ampliar para vocês aqui, olha. Tá? Eu vou pegar o ponto auxiliar, vou carregar aqui, vou jogar aqui para dentro, vou até puxar um pouco ele para fora, pôr mais para o centro, e vou abrir o campo de visão. Aqui eu estou vendo de cima. Agora eu preciso ter uma vista lateral para eu poder acertar as alturas. Olha como é que ele estava. Então aqui eu posso pegar de novo no eixo, arrasto para baixo e empurro o auxiliar aqui assim, um pouquinho para cima, para eu poder enxergar melhor o que está acontecendo na minha cena. É importante a gente interpretar com tranquilidade, gente, com bastante tranquilidade, o que está acontecendo essa janela 2D. Porque a gente está enxergando aqui, olha, deixa eu dar uma mexidinha aqui, olha. Nós temos 5 pendentes aqui, né? Como vocês podem ver aí, olha, tá? Aqui os 5, eles estão aparecendo aqui, mas eles não me indicam a distância entre eles. Parece que está tudo chapado. É isso que a gente precisa ter sempre em vista e sempre lembrar disso, tá? Então, por isso que a gente olha por cima, tá? Um tá aqui, olha, aqui dá para enxergar, ó. Um tá aqui, tá? O outro tá aqui. Um aqui, outro aqui e outro lá, tá? Então eles estão meio que num zigue-zague aí. Há outras maneiras, talvez o de vocês não esteja assim, enxergando por dentro. Eu gosto disso, eu prefiro assim e eu acho que é importante que seja assim, que eu consiga enxergar dentro o que está acontecendo. Para eu poder ver as outras possibilidades, eu venho aqui no diamante, vou clicar no diamante, eu venho em preferências, clico em preferências. Aqui, olha, modo em geral ali, né? Modo de exibição OpenGL. Aqui está delineado, tá? Deixa eu puxar para a lateral para a gente ver melhor. Delineado. Eu tenho aqui, olha, linhas ocultas. Ok. Ó, eu perdi tudo. Tá vendo? Apesar de estar escrito linhas ocultas, eu não estou enxergando nada aí dentro. Eu tenho outra cor. Também não consigo enxergar nada lá dentro. E eu tenho um outro ainda. Cor e delineamento. Eu teria que enxergar lá dentro também. Mas eu não consigo enxergar lá dentro. Tá? Então, por isso é que eu particularmente, eu gosto de trabalhar com o delineado. Tá certo? Deixa eu dar um ok. Olha lá. Tá? E aqui para mim, eu prefiro que não tenha cor mesmo. Tá? Isso aí é de gosto. Cada um vai com o seu aí. Outra coisa que eu queria falar sobre as preferências, que é só apertar F4. Aqui em cima, olha, salvar automático. Eu consigo salvar. Tá? Então, ativar o salvamento automático. De quanto em quanto tempo? O meu tá de 15 em 15. Número de versões.
3 versões. Tá bom isso. Porque na verdade ele vai salvar a primeira, vai colocar o nome do SketchUp, do arquivo, né? Vai salvar a primeira, depois de 15 minutos vai salvar a segunda, depois de 15 minutos vai salvar o terceiro. Aí ele fica ressalvando em cima do 3. Então não tem problema, tá? Salvar no caminho. Então eu posso separar o salvamento do lugar onde eu guardo, tá? Eu gosto aqui do mesmo que o documento. Então eu vou pôr no mesmo lugar que eu estou salvando o meu documento, tá? Ok. Mas para acontecer isso, eu preciso fazer o meu primeiro salvamento, tá? Salvar como documento do Arclantes. Aí eu posso colocar aqui, olha lá. Eu vou colocar esse nome mesmo, porque é o que já estava lá, tá? Salvou. Agora ele vai salvando lá com certeza. Muito bem. Aqui, olha, eu só vou dar uma mexidinha no Sol, tá? No Heliódons, só para a gente relembrar. Como aqui eu coloquei já Campinas, eu vou atrás do meu Campinas aqui. Que por sinal, se eu for de novo aqui nas minhas preferências, eu posso colocar aqui, olha, localização padrão. Eu posso colocar o que eu quiser aqui, tá? Eu posso colocar Campinas. Então sempre que ele abrir, né, o Arclantes, ele vai estar sempre em Campinas ou na cidade de vocês, tá certo? Então a gente vê aqui que o meu norte, no momento que eu coloco Heliódons, estando em vista de topo, né, o meu norte aqui está apontando para essa rua. Então nesse horário, 12h30, o Sol vai estar nesse jeito aqui, entrando desse jeito, onde seria essa parede, tá? Aqui, se eu colocar um horário mais cedo, o Sol está entrando pela minha lateral esquerda de quem está observando aqui o objeto, tá? Olha aqui, ó. Porque aqui o que acontece? Nós temos aqui do lado esquerdo a visualização da câmera e aqui nós temos a visualização de como nós desenhamos no SketchUp, tá? Então aqui está tendo uma inversão, tá certo? Inversão porque eu estou enxergando isso aqui para cima e aqui o meu para cima está aqui para baixo, tá? Então é só tomar um pouco de cuidado que a gente às vezes inverte o eixo de visualização. É bastante normal isso, tá certo? Então aqui eu vou manter como está, tá? Não vou mexer nada aqui de sol, nada disso, tá certo? E vou passar para as luzes. Muito bem. As luzes, eu liguei aqui as luzes e apareceu sempre, a primeira vez que vocês forem trabalhar com lâmpadas, vai aparecer isso aqui cinzentado, tá? Pega e já joga fora ele. Tenho como melhorar, mas é mais fácil jogar fora ele e recriar, porque não vai ter problema algum. Sempre quando eu vou criar uma lâmpada, eu preciso criar um grupo. Então, olha, o grupo são essas duas lâmpadas e a lâmpada é essa única lâmpada aqui, esse ícone com uma lâmpada só. Então vamos lá, eu vou criar um grupo e vou criar uma lâmpada. Olha aqui como é que ela se comporta, tá? Então, quando eu crio uma luz, quando eu crio uma lâmpada, não é o grupo e sim a lâmpada. Deixa eu voltar aqui, ó. Quando eu crio um grupo, não aconteceu nada, tá? Eu só abro a possibilidade de criar uma lâmpada, tá? Eu não consigo criar lâmpada, tá vendo? Olha, se eu não tiver um grupo. Então primeiro eu crio um grupo, não aconteceu nada, eu só crio a possibilidade. E venho aqui e crio uma luz, tá? Eu já vou explicar daqui a pouquinho o porquê disso. A luz, gente, ela é criada, quando eu crio por aqui, clicando nesse ícone, vamos dar uma olhada aqui na minha visão 2D. Eu vou até ampliar essa janela para a gente enxergar melhor. A lâmpada, ela é sempre criada em cima da câmera,
tá? Quando eu venho por aqui, crio aqui, ela é sempre criada em cima da câmera. E ela tem um comportamento aqui de ser a fonte de luz alaranjada, o seu auxiliar também é alaranjado e ele tem um cone alaranjado também, tá? Então nesse caso aqui, das duas uma, ou eu movimento clicando em cima da lâmpada e mexendo, ou se não, eu clico no eixo dela, que ela sai por inteiro, tá? Então olha aqui a diferença, eu tenho aqui a minha lâmpada, aqui a minha câmera. A diferença é essa, a câmera é vermelha, a lâmpada é alaranjada. A hora que eu crio essa lâmpada, automaticamente tudo ficou claro aqui, para eu poder mexer nela, tá? Mas vamos lá. Agora eu quero colocar essa lâmpada no meio do meu bar aqui, tá? Do meu ambiente. Por enquanto eu não vou levar em consideração essas luminárias, tá? Então, como eu faço isso? Agora vem a parte de como eu movimento uma câmera. Eu clico na câmera, desculpa, como eu movimento a lâmpada, perdão. Eu clico na lâmpada e levo ela aonde eu quero, tá? Então eu vou pôr aqui assim, olha, vou pôr no meio aqui do meu ambiente, tá certo? É passo a passo, gente. Aí eu vou pegar o auxiliar dela, vou trazer aqui e ela vai ficar perpendicular a uma parede, tá? Assim. Agora eu já resolvi por cima. Agora eu vou resolver lateralmente para ver como ela está. Eu venho aqui no ícone da lateral, tanto faz direita ou esquerda. Eu vou pegar a direita. Então aqui, olha o que está acontecendo. Eu tenho aqui minha visão e aqui a minha lâmpada. Eu vou pegar a lâmpada e vou empurrar ela para cima. Aí, olha, tá? Vou pegar o auxiliar e vou colocar ela para baixo, porque eu quero que ela fique para baixo, tá? Assim. Bom, zoomzinho, ela tá perpendicular ao piso. E vou dar uma olhadinha de frente. Então, gente, lâmpada eu tenho que ver em 3 eixos: cima, lateral e de frente. Sempre de cima, lateral e de frente. Aqui a gente percebe que ela tá levemente tombada, olha. Tá um pouquinho... Opa, meu mouse tá meio arisco. Tá um pouquinho tombada. Então eu venho aqui e dou uma arrumadinha nela. Pronto, gente. Isso aqui eu fiz uma configuração de localização só, tá? Então, a hora que eu olho por cima, olha como é que ela tá. Não é necessário que os dois fiquem um em cima do outro, tá? Por cima. Não quer dizer nada. Lateral direita, ela tá perpendicular. E frontal, ela também está perpendicular, tá? Muito bem. Vou diminuir aqui agora. Ela tá aqui, olha como ela se apresenta aqui na janela Real Time aqui, tá? Janela Preview. Ela tá aqui, olha, tá? O azul aqui é o eixo dela. Eu tenho aqui a abertura da lâmpada. Então, nesse caso aqui, como ela está assim, a gente pode falar que ela está como se fosse um spot, tá certo? E eu tenho aqui, olha, o ponto máximo de, vamos dizer assim, o facho de luz vem até aqui com certeza, tá? Por que tem esse ponto auxiliar? Opa! Por que tem esse ponto auxiliar na lâmpada? Porque a gente tem algumas configurações aí em que eu posso fazer que a partir desse ponto, tudo perde potência, tá? Assim também como esse auxiliar da câmera, esse ponto aqui, eu posso falar que a partir dele tudo fica desfocado, tá certo? Vamos lá. Então, tá iluminando com certeza até aqui o ponto auxiliar, tá? Tá claro.
né, o sol ele traz esse problema, a gente não consegue enxergar a luz, isso é normal. Então eu venho aqui em Heliódons e vou colocar um horário noturno. Muito bem, a luz que eu coloquei tá aqui, olha, tá iluminando aí, tá? Então, beleza. Isso tudo que a gente vê que tá claro ao redor é o reflexo que tá batendo no chão, tá? Isso, gente, é muito legal, porque isso demorou muitos anos para a indústria do pessoal de software desenvolver. Isso se chama radiosidade, tá? Então ele está refletindo. Lógico que se isso aqui fosse um espelho, ele ia refletir de maneira diferente, tá? Por isso as questões de tempo serem diferentes de renderização. Não dá pra gente saber, olha, isso aqui vai ser mais rápido ou mais longo, por conta dos materiais que a gente utiliza. Mas tudo bem, isso não cabe agora. Aqui, olha, eu posso abrir, eu tenho a potência e o ângulo. Então, olha, eu posso abrir esse ângulo. Essa sombra que aparece aqui, deixa eu abrir um pouquinho mais. Essa sombra aqui, olha, se eu quiser que essa lâmpada faça sombra, eu clico aqui. Se eu não quiser, porque o que acontece, gente? Às vezes a gente tem que colocar lâmpadas a mais para poder compensar, né? Lembrando que a gente está numa situação de simulação, tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Nós estamos simulando um ambiente. Então, às vezes, a gente precisa colocar um pouco mais de luz. Se eu tirar essa sombra, os objetos não fazem mais sombra, né? Como vocês podem ver aqui, olha. Se eu colocar sombra, os objetos no qual a luz passa vai fazer sombra. Uma outra coisa, a gente tem aqui uma barrinha deslizante. Essa barrinha, ela aumenta ou diminui aquela parte entre o que está claro e o que está escuro. Ou ela fica exata, tá? Ou ela fica um pouco mais difusa, essa sombra. Como a nossa luz está muito próxima, vamos ver se eu consigo demonstrar isso aqui, olha. Vamos pegar aqui, tá? Vocês estão vendo que essa sombra aqui tá bem exata, né? Tá bem exata. Olha como tá levemente na penumbra aqui. Se eu puxar para a direita, a gente perde, ela fica um pouco mais difusa, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo como ela ficou um pouco mais difusa, essa sombra? Olha aqui como ela tá. Tá menos exata, tá? Então, na verdade, quanto maior o número, maior é esse número de difusão, maior é a faixa de difusão aqui. Eu vou voltar lá para vocês verem, olha, a diferença. Olha aqui, olha, o pé, como tá agora. Tá vendo? Olha, tá bem exato. Tá sharp, né? Tá bem... Tá? Então, porque aqui não tem tanta difusão. Se eu vir aqui pro final, nós vamos ver aqui, ó, que vai ter um pouco mais de difusão, tá? Isso ajuda um pouco também aí a fazer um efeito diferenciado. Uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre a lâmpada em si é porque aqui, olha, eu tenho nesse quadrado aqui, eu tenho um exemplar dessa luz, mas se eu clicar nele, vão me aparecer mais 8, ou melhor, mais 7 tipos de símbolo, né? São 8 tipos de luzes no total, né? Então eu tenho esse tipo aqui, né? É que como está um pouco forte e está um pouco distante, a gente não consegue ver direitinho, mas a gente percebe, né? Daqui a pouco a gente vai começar a ver os raios aqui dela. Somente esses aqui são bons para ficar próximo às paredes. Olha aqui, olha. Tá vendo como está tudo concêntrico? Deixa eu puxar um pouco mais para o lado da parede para a gente ver o desenho que faz na parede. Porque é isso que é interessante. Esse tipo de luz aqui, olha. Esses tipos de luzes, eles são interessantes quando eles estão próximos à parede, tá? Então, como eu posso ver aqui, ó, deixa eu tirar um pouquinho a potência, né? Olha o desenho que ele faz lá, né? Deixa eu pôr um pouco de
Tá um pouco difícil de enxergar. Por mais no centro, assim, olha lá, tá? Olha como é que ele fica, esse tipo de lâmpada, tá? Aí eu tenho esse tipo aqui também. Vai demorar um pouquinho, tá? Mas ele forma vários desenhos, tá certo? O que eu mais uso, gente, é esse aqui, olha. É esse do meio aqui, tá? Embaixo, que traz uma luz bastante bacana e pro que eu preciso resolve bem. Esses outros aqui, eles vão funcionar bem com arandela, tá? Arandela, com luzes para iluminar quadros, alguma coisa assim, tá certo? Então, aqui é o efeito que ela dá. Deixa eu aumentar um pouco a potência. Pronto, tá? Deixa eu voltar aqui pro centro. Aí, a gente pode escolher qualquer um desse tipo e você aplica sem problemas, tá? E eu tenho um outro tipo de luz aqui, chamado essa IES lâmpada, tá? IES Light. Essa IES aí, eu tô falando IES, mas deve ser IES, alguma coisa assim, que é Illumination Engineering Society, tá? Então é um grupo lá dos Estados Unidos que desenvolveu esse tipo de lâmpada para ser usado nos softwares de renderização. Tá? Então, na verdade, eles são utilizados como a gente está usando, né? Para aquela luz tipo spot, né? Como a gente viu aqui, olha, essa luz tipo spot, tá? E também como balizadores de piso, eles funcionam bem, isso aí que eu vou mostrar para vocês, tá? E elas se comportam no ambiente virtual na mesma maneira como se comportaria em um ambiente físico. Então, na verdade, gente, falando a real para vocês, esse tipo de lâmpada, as empresas colocam no mercado, elas disponibilizam, tá? Para poder fazer propaganda do seu produto, tá? Para as pessoas utilizarem o seu produto e colocarem nas maquetes. Como é que funciona isso? Eu enviei para vocês aí já, tá? No nosso grupo, chama iesbm.rar, onde eu estou mandando alguns exemplos para vocês, tá certo? Então eu venho aqui, ó, vou clicar em pesquisar e vou lá onde eu tenho a lâmpada para trazer ela para cá, tá? Nesse caso eu tenho uma bibliotequinha aqui só desse tipo de coisa. Aqui, olha, biblioteca de IES, tá? Eu venho aqui, vou selecionar a que eu quero. Mas, quando eu venho pelo Artlantis, eu não sei o que é cada uma aqui. O que quer dizer isso aqui? Eu não sei o que quer dizer esses números. Então eu tenho que abrir a pastinha dele e ver aqui, olha, que ele vai ter uma foto aqui embaixo, olha. Vai ter uma foto do que são essas lâmpadas, tá? Então eu tenho aqui, olha, quais são os efeitos que ela dá, tá? E se vocês prestarem atenção, são todas, parece que estão na parede, exatamente, porque é na parede que vai interessar que apareça esse desenho, como eu acabei de mostrar para vocês, né? Porque se não precisar disso, basta utilizar essas aqui, olha. Essa aqui, deixa eu cancelar aqui, essa aqui ou essa aqui, tá? Essas aqui são muito parecidas, como vocês podem notar. Então, vamos supor, eu vou escolher a 26, tá? 26. Então, eu fecho aqui, venho aqui em pesquisar, vou lá na minha biblioteca, onde eu guardo, vou chamar 26, tá vendo? IES 26, vou abrir. Pronto, automaticamente ela entrou. Aqui eu tenho esse símbolo do IES, aqui o número dela, e ela já entrou aqui diretamente, tá? Ela só não vai ficar fazendo aquele halo de luz, tá? Porque neste caso, esse caso que eu puxei, ela está funcionando como omniluz, porque ela já traz as configurações dessa lâmpada para dentro do Artlantis, tá? Nesse caso aqui, olha, ela está funcionando como omniluz, porque ela está 360 graus. Significa que
aquele cone não existe, porque ele fechou lá em cima. Eu vou mostrar para vocês. Então, quer ver? Se eu baixar aqui, olha, os 360 graus, só para mostrar para vocês qual é a Omniluz, para a gente lembrar. Omniluz é essa aqui, a do meio, tá? Então, olha, tá 360 graus. Se eu começar a fechar ela, começa a aparecer. Vocês estão vendo aqui, olha o que acontece aqui no desenho do 2D. Conforme eu abro 360 graus, o cone ele vai se fechando. Então, tudo isso aqui está sendo iluminado, tá? Então, 360, olha, ele bateu lá em cima, ele já considera que é para todos os lados, é uma omniluz. Se eu começar a fechar aqui, olha aí que interessante, tá? Então eu posso utilizar essas lâmpadas externas, né? Essas lâmpadas chamadas esse IES aí, porque são as empresas que colocam no mercado. Isso aqui, gente, a gente consegue baixar. Eu baixei essa aqui numa busca que eu fiz aleatória dentro da internet, né? Eu particularmente eu não mexo muito com essas, eu não gosto muito, eu já pego aquelas que o próprio software traz. Mas isso aqui é para todo tipo de software, gente, e tá lá. Eu só acho interessante que vocês baixem, se vocês forem procurar, algo que tenha essa guia aqui, tá? Que eu tenha capacidade de escolher qualquer uma ou qualquer outra, tá certo? Essa possibilidade. Muito bem. Isso aqui é uma IES. Eu também posso mexer aqui na potência dela e etc. Tá certo? Legal. Muito bem. Então é assim que a gente cria lâmpada, né? Então a gente voltando. Eu criei aqui, vim aqui no grupo, criei um grupo, vim aqui na lâmpada, criei a lâmpada. Ela é criada exatamente em cima da câmera. Aí eu trago ela para onde eu quero, tá? Trago ela para onde eu quero e configuro ela, né? Da maneira que eu achar melhor, né? Aqui olha como está bem aberta. Eu gosto dessa aqui porque ela abre bem, né? E fica tênue, né? Não cria manchas, não cria muitas manchas, fica legal. Que é essa aqui, olha, é essa aqui, tá? E aí eu configuro angulação e potência, tá? Se eu for mexer aqui embaixo nessa coisa da foto, aí é outra história, é um pouquinho mais complicado, porque se eu clicar aqui, olha, vai ficar tudo preto. Por quê? Porque isso aqui é uma câmera fotográfica, gente. Câmera fotográfica tem problemas em fotografar no escuro, então eu preciso abrir o ISO e diminuir o tempo de exposição. Para quem conhece fotografia sabe o que eu estou falando, tá? E ainda eu tenho que aumentar a potência da luz lá, tá certo? Mas eu não quero que vocês mexam aqui, eu quero que vocês deixem, por enquanto, sempre na exposição 1.0. Agora, gente, muito bem. Eu vou levar agora essa lâmpada que eu criei para dentro de um spot, para dentro de uma luminária. Então, como eu faço? Então, eu sempre crio uma lâmpada, configuro ela, e aí dessa configuração eu vou espalhar para todas as outras, tá? Eu vou copiar ela, porque é mais fácil eu ficar copiando algo que eu já fiz do que ficar criando, indo lá, tendo que movimentar. Um pouco chato isso, tá? Então, olha só, eu vou pegar ela aqui, olha. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma baixada nela. Eu posso até abaixar por aqui, olha, tá? Ou por aqui, tanto faz. Eu prefiro por aqui pela janela 2D. E eu vou colocar ela aqui assim, olha, tá? Nessa altura. Mas como eu estou enxergando a coisa chapada, isso aqui, olha, essa luminária está na frente. Parece que ela está dentro, mas ela não está dentro. Olha só como ela tá. Tá certo? Ela está até na frente dessa. Então eu vou pegar, é aquela história, eu preciso sempre em dois eixos para movimentar. Então eu vou movimentar agora de frente, que seria dessa forma aqui, olha, tá? Então de frente, vou trazer ela
para aqui para dentro. Então, olha, eu clico no eixo e arrasto ela. Arrastei até dentro da minha luminária. Olha lá. Pumba, parece que tá dentro, eu não sei, eu vou ver agora. Agora eu vou dar uma olhada lateral. Tá? Por que lateral? Porque primeiro, gente, eu vi isso aqui agora, aqui, ó, aqui, olhando de frente, tá? Agora eu vou ver lateral, por aqui, tá certo? Então, olha, lateral. Olha, não tá legal. Eu vou puxar ela pro centro. Vou puxar ela pro centro. Aqui. Tá? Precisa de um pouco de tranquilidade para movimentar, mas é normal a gente apanhar um pouco no início. Tá lá, vamos ver por cima. Olha, por cima tá dentro, tá? Olha aí que beleza. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou pegar ela e vou abrir até ela. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou abrir ela, esse facho de luz, até ela passar da borda, tá? Porque é assim que a lâmpada fica. Eu vou colocar aqui, gente, porque eu sei que eu tenho um elemento aqui. Na hora eu coloquei e eu não consegui tirar ele. Mas olha, então eu vou abrir o facho de luz até ele passar da borda. Olha, eu vou abrindo. Aqui, olha. Daqui pra cá, eu não consigo mais abrir, porque ele tem uma barreira, tá? Tá até muito forte isso aqui, vou diminuir um pouquinho, tá? Então, essa barreira aqui, eu vou trocar o tipo de luz para vocês enxergarem melhor. Então aqui, olha, deixa ele acabar de renderizar. Essa barreira aqui é essa barreira aqui. E olha que interessante, vocês estão vendo como está difuso aqui? Por quê? Porque a sombra está difusa. Se eu trouxer a sombra aqui para o canto esquerdo dessa lâmpada, olha como ela fica mais... com menos difusão, né? Olha aqui, olha, tá? Muito bem. Eu coloquei aqui nessa luminária. Eu quero trazer para essa aqui, tá? Então, olha, eu vou pegar a vista lateral que eu já estou. Como isso aqui está sendo chapado de visualização, vamos dar uma olhadinha de cima. Eu tenho que levar, gente, como eu estou enxergando por aqui, eu tenho aqui, olha, uma que parece que está alinhada, mas é a última que eu tenho que levar, tá? É a última luminária que eu vou levar nessa visualização lateral, tá? É essa aqui, porque essa aqui está à frente. Então, o que eu faço? Olha, aqui nessa luz, que é essa aqui, eu clico com o botão da direita e coloco assim, olha, duplicar. Quando eu duplico essa luz, ela fica exatamente em cima da original, tá? Agora basta eu pegar no eixo dela e arrastar para a lateral, tá? Se eu clicar aqui, olha, eu arrasto para a lateral. Mas ela pode perder altura, né? Ela pode perder ela pode ficar assim, aí pode ficar desalinhada. Esse desalinhamento fica um negócio feio para quando nós temos uma série de lâmpadas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar de novo com o botão da direita. Eu ponho duplicar, tá? Vou clicar no eixo e aí eu vou pressionar o botão Shift do teclado. A hora que eu começo a andar com ela, a hora que eu começo a puxar, vai aparecer esses eixos azuis. Esses eixos azuis, olha, eu estou mexendo o meu mouse e a lâmpada sai alinhada, tá? E vou trazer até onde eu quero aqui, olha. Tranquilidade, devagarzinho, gente, pressionando o Shift até onde eu quero. Cheguei aqui, eu solto do mouse, depois eu solto do Shift, tá? Então olha aqui, ó, está alinhado. Olha aqui, as duas lâmpadas estão fazendo uma mancha de luz iguais, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar essa lâmpada e vou trazer para frente. Vou trazer aqui, olha, tá? Então eu vou olhar de frente. Eu tenho que trazer neste alinhamento aqui, olha. Desculpa, nesse alinhamento aqui. Vou de novo. Então, eu vou clicar com o da direita aqui. Clicar com o da direita. Duplicar. E vou, a mesma coisa. Aperto o Shift. Clico com o botão esquerdo do mouse. E vou arrastar para até onde eu quero. Tá? Até aqui. Muito bem.
Aqui, gente, olha a lâmpada aí, ó. Tá? Como isso aqui, ele tá como se fosse um zigue-zague, eu preciso colocar essa lâmpada no lugar dela. Vamos dar uma olhadinha de cima? Olha só onde ela tá. Ela tá aqui e eu preciso trazer ela até aqui. Então aqui é uma vista lateral. A mesma coisa, Shift, clico no eixo e empurro até aqui. Pronto. Tá? Aí tá ótimo. De novo, vou clicar com o botão da direita na 2 e vou duplicar e vou trazer até aqui, olha. Deixa eu dar um zoom aqui, diminuir o zoom, aumentar o zoom, até aqui, olha. Então, Shift, clico nela, já foi duplicado e trago, tá? Muito bem. Então agora, gente, esse é o sentido do grupo, desse grupo que está aqui. Por isso que a gente cria grupos primeiro do que as lâmpadas, porque eu consigo agora criar uma unidade com o que eu quero. Então, para mim é interessante que tenha esse grupo de luminárias do salão do bar, tá? Então eu posso até aqui, ó, clicar 2 vezes no grupo de luzes e mudar o nome. Eu falo assim, ó, iluminação salão, tá? Tá lá, olha. Posso até também mudar o nome da luz. Se eu clicar 2 vezes eu mudo, tá? Eu mudo todas elas, eu mudo o nome, sem problema, tá? Eu dou um nome para elas. Aí, olha, se eu clicar numa, Shift, a última, eu posso fazer com que todas sejam modificadas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a potência. Eu posso colocar uma potência diferenciada aí, ó. Uma potência que eu queira aí, tá? Porque o que acontece, gente? A gente pôs a primeira, a gente configurou a primeira potência, tá? Aquela hora lá naquela lâmpada. Mas aí, nós temos uma coisa que é o seguinte: quanto mais lâmpadas eu coloco na minha cena, menos potência elas precisam, não é? Então aqui, olha, até o ângulo eu posso mudar e etc. Então isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, agora, eu tenho lá no fundo, deixa eu fazer um salvamento aqui, deixa eu dar um salvar. Eu tenho lá no fundo uma que está solta lá, tá? Ela está sozinha aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro grupo, tá? E vou copiar de novo. Eu vou falar assim, vou até chamar isso aqui, ó, iluminação solitária. Parece até uma solitária o nome assim, tá? Da entrada, beleza. Mas agora eu vou copiar dessa última, porque eu sou preguiçoso. Eu gosto de pegar as coisas e ir modificando. Ficar criando de novo, às vezes minha paciência não dá, tá? Então, olha, eu vou copiar a luz 3. Vou trazer ela aqui para essa última aqui, que não dá nem para aparecer de novo. Não dá nem para aparecer direito, né? Então, olha, vou pegar essa luz 3, vou duplicar ela. Olha que apareceu a luz 4. Vou pegar o Shift, apertei o Shift e vou trazer ela nessa lâmpada aqui, nesse pendente. Só que ela tá aqui, olha, então eu vou precisar olhar de frente e trazer ela até aqui. Shift de novo e levo lá, tá? Aí, olha, eu não quero que a luz 4 pertença ao grupo da iluminação do salão. Eu quero que a luz 4 pertença ao grupo de iluminação solitária. Então eu clico com o botão da direita na luz 4. Opa, foi demais. Aqui, luz 4. E coloco aqui, olha, mover para iluminação solitária. Tá? Então agora eu consigo até simular coisas com uma lâmpada ou sem a lâmpada. Por exemplo, a luz está aqui, né? Ela está fazendo uma mancha lá. Eu posso vir aqui, esse botão, eu desligo essa lâmpada. Olha como tudo fica diferente, né? Olha aí a diferença. Se eu ligá-la novamente, olha como ela está estourando, inclusive lá no fundo. Ela está até muito forte, tá? Outra coisa interessante, eu posso mudar a cor dela. Eu clico nesse branco aqui, lembrando como funciona isso. Aqui eu tenho as matizes.
E aqui eu tenho intensidade de branco para cinza, ou a cor mais pura, que é a matiz, para o branco ou para o preto, tá? Então eu vou colocar uma cor azul aí, tá certo? Um azul até mais forte aqui. Olha lá, a luz ficou azul. Eu posso até pegar toda essas luzes aqui do meu grupo de iluminação salão, selecionar elas e desligar. Então só vai ficar do fundo acesa, tá? Então eu posso fazer esse jogo também. Olha aí, ó, que bacana que fica. Fica um negócio meio estranho, mas fica aí, tá? Então eu consigo fazer esse tipo de jogo, tá certo? E aí, onde isso aqui vai influenciar, gente? Deixa eu colocar. Eu vou colocar aquelas luzes de shaders aqui, tá? Deixa eu vir aqui. Essa aqui é a Mist Rose, que tá aqui. Então eu vou pegar. Então, vou aproveitar, gente, para conversar um pouco sobre todas as luzes que nós temos dentro do Arclantes. Então, nós temos as luzes do Heliodons, né? Através do Sol. Nós temos luzes das lâmpadas, né? Que a gente insere. E nós temos luzes através de textura de luz, tá? Que na textura de luz nós temos essa luz aqui, Neon Light, Light Plane, que isso aqui ele vai deixar branco, às vezes deixa até uma cor meio estranha mesmo, meio acinzentado, onde está aplicado, tá? E nós temos também essas outras duas texturas de luz, que são o Neon Glass e o Glass Light. Então eu vou pegar e vou iluminar as gretas aqui, né? Com o Neon Light. Eu vou pôr esse Light Plane aqui, olha. Esse aqui eu sei que é uma. Eu sei que a outra, por causa do nome, tá? Pink. Eu sei que essa aqui também é outra. E cadê a outra? Aqui, ó, Pink. Eu já até sei o nome. Deu uma estourada legal em tudo, tá? Olha só como é que ficou isso. Eu vou diminuir a potência dela aqui, olha. Eu vou pôr 100 nelas. 100. 100. E 100. Então, olha o conjunto como é que fica legal. Quer ver? Vamos esperar um minutinho. Uma outra coisa importante com lâmpada, gente. A lâmpada, a gente vê o que ela ilumina, a gente não vê ela iluminada, tá? Pra gente enxergar ela iluminada, a gente precisa pôr a câmera dentro do campo dela, dentro do cone dela, tá? Pra gente enxergar a lâmpada, enxergar o brilho da lâmpada, tá? Nossa, esse aqui ainda tá, esse aqui, ó, pronto, deu sim, ó. Tá certo? Olha lá, vai demorar mais um segundinho. Muito bem, está sendo feito aí, tá renderizando. Agora a gente tem um monte de luz aí. Enquanto ele está renderizando, gente, o procedimento que eu faria é o seguinte: eu vou pegar, porque eu sei que essas aulas assim, elas são tremendamente chatas. Eu sei, é difícil manter a concentração assistindo só. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um vídeo com exercícios. Então eu vou criar um vídeo de montando luzes nesse ambiente aqui durante o dia e durante a noite. Como é que a gente faz isso, tá? A mudança do dia para a noite. E também vou mostrar para vocês como é que a gente faz para aplicar textura, por exemplo, em abajur, tá? O abajur, ele tem um facho para cima, ele tem um facho para baixo, mas ele também tem a cúpula que fica acesa. Então como é que eu mexo com isso? Tá joia? Aqui, gente, tá um pouco forte ainda toda essa iluminação, tá? Pronto, aqui assim, legal. Mas por que eu liguei tudo isso aqui? Por que eu fiz isso aqui? Por que eu criei aqui esse tipo de grupo, tá? E é sempre legal colocar em grupo. Então,
cores semelhantes. Então vamos supor que aqui eu tivesse várias lâmpadas aqui também, eu colocaria também dentro de um grupo, tá? Se eu quiser iluminar o forro, aí eu coloco a lâmpada, qualquer lâmpada, inverso, tá? Eu jogo para cima o facho, tá? Então o ponto auxiliar dela fica para cima, então eu coloco lá a lâmpada invertida. Então aqui, olha gente, eu venho aqui na perspectiva, essa cena aqui, por exemplo, eu posso até duplicar essa cena, eu vou duplicar essa cena, tá? Nessa cena aqui, eu quero só a iluminação do salão, então eu vou tirar aquela do fundo, tá? E nessa aqui, eu só quero a iluminação do fundo lá, tá? Então, com a mesma cena, tá? Eu tenho recursos diferentes, tá vendo? Olha, eu crio formas diferentes de enxergar. E a última, por exemplo, eu tô dando possibilidades, tá, gente? Na última, eu posso pedir para que todas sejam acesas. Então, dessa maneira, gente, a gente consegue fazer estudos de iluminação no ambiente, tá? Tá.